sou uma senhora, mas ainda tenho nos braços alguns filhos jovens, frutos da força do meu ventre. Minha história é pouco conhecida, talvez por isso você nem saiba, mas em alguns momentos ela pode até se confundir com a sua. Conheço o progresso, a prosperidade, as tragédias, o abandono. Carrego no coração, na alma, a fé, desde o meu nascimento. Convivi com inúmeros personagens, me tornei resiliente. Hoje, eu sou o povo. Tenho cara, cheiro, jeito e a força daquele Brasil que é tão brasileiro, daquele Brasil que é tão verdadeiro. Quem sou eu? Muito prazer, Baixada Fluminense, com muito orgulho. Para começar a falar da Baixada Fluminense, é importante lembrar que é uma região que vem se afirmando ao longo dos anos. Eu começaria a contar a partir da ocupação dos primeiros grupos indígenas aqui nessa região por volta de 10 a 12 mil anos. Eram coletores, depois caçadores, sambaqueiros. Os estudos realizados pelos arqueólogos sobre as ocupações mais antigas do território fluminense mostram a presença de grupos humanos vivendo no nosso litoral por volta de 8 mil anos antes do presente. Esses primeiros habitantes do nosso lugar foram os povos das conchas, os sambaqueiros. Eles eram caçadores, coletores, principalmente de peixes e de mariscos, e os restos dos alimentos eram deixados no lugar que habitavam, sedimentando o solo e demarcando a presença desses grupos. Esses espaços são denominados sambaquis, e existem vários deles demarcados no nosso território da Baixada. Em Duque de Caxias, por exemplo, o único sítio escavado é o Sambaqui do São Bento. É um sítio de encosta, com cerca de 4 mil anos antes do presente, situado de frente para a Baía de Guanabara. Quando a gente fala da Baixada Fluminense, é fundamental que a gente fale da presença do indígena aqui nessa região. Você vê a maioria dos nossos logradouros, dos nossos rios e as nossas cidades ainda tem nomes tupis, da civilização tupi, da cultura tupi. O próprio nome da região, Iguaçu, e que vai dar origem aí o nome de Nova Iguaçu, é um nome de origem tupi-guarani e que significa terra de muitas águas, ou muitas águas, Os estudos arqueológicos não apontam se foram os tupinambás que destruíram os povos das conchas ou se foram os sambaqueiros que incorporaram o modo de vida dessas tribos. Mas o que se sabe é que os tupi denominaram aquelas populações de sambaquianos. A presença foi muito marcante. Lamentavelmente, com a chegada dos europeus, eles foram dizimados em função de uma colonização muito brutal, isso no século XVI, após a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Ultimamente, nós descobrimos através da arqueologia, principalmente nas pesquisas para a abertura do arco metropolitano, muitas dessas culturas, algumas até então desconhecidas.
nós tivemos ao longo desses últimos 500 anos muitos eventos. A primeira foi a descoberta do ouro, né, nas Minas Gerais. E com a necessidade do escoamento desse ouro e abastecimento da província mineira, a Baixada da Guanabara passou a ter uma importância estratégica. E aí a abertura de antigos caminhos coloniais, como o caminho de Inhomirim pelo Bernardo Soares Proença, nós estamos indo para o tricentenário do caminho de Inhomirim, aberto em 1723, ele foi importante para a região de Minas Gerais, por dar mais segurança e um acesso mais rápido para a cidade do Rio de Janeiro. Então, por Magé estava o ouro, diamantes que vinham de Minas Gerais. Já com o esgotamento das minas, no período do Ouro Negro, que era o café, né, toda a produção também do Vale do Paraíba, que era o maior produtor de café do país, foi escoada via Baixada Fluminense, né? Descia a serra, chegava nos portos tanto do Rio Iguaçu quanto do Rio Inhomirim, Pilar, e dali era levado para o porto do Rio de Janeiro e dali era exportado. O Brasil é o que é graças a esses portos, né, a essas vilas de comércio aqui da Baixada Fluminense, especialmente a Vila de Iguaçu, que foi a vila mais próspera da província do Rio de Janeiro na década de 1830. Que o Valdir Pereira nos ensinou, né, no seu livro memorável, de referência, que é dos ciclos econômicos, né? A cana, o café e a laranja. E eu incluiria o tijolo, né? Toma liberdade de incluir o tijolo, que é o ciclo mais recente, o ciclo da grande urbanização, fruto de uma migração que tivemos aqui a partir dos anos 50, bastante intensa, né? Uma das maiores que o Brasil registrou e que nos fez esse mundo de cidades, um conglomerado de cidades, né? Conurbadas e com a maior parte delas dormitório, vivendo de uma dependência muito forte com a cidade do Rio de Janeiro. Por que vão escolher a laranja para poder se produzir aqui? A Baixada Fluminense, por conta da produção de carvão, do desmatamento para produzir carvão, para atender a corte, para poder atender a necessidade, né, desse combustível. A produção da cana-de-açúcar, que vai exigir muito do solo, vai tirar muito a riqueza do solo. A produção do café em determinados lugares. Então, todas essas áreas erodidas, por conta dessas produções indiscriminadas que vai tirar essa energia da terra, né, eles vão escolher a laranja, porque ela se adapta bem a esse tipo de lugar. Não podemos deixar de citar a inauguração dessa primeira estrada de ferro construída no Brasil, nesse ano de 1854, quando no dia 30 de abril, o Barão de Mauá concretizou o projeto que ligava o Porto de Mauá à estação de guia de Pacobaíba, até a região de Fragoso, em Raiz da Serra. Este fato é o início da era ferroviária no Brasil e se tornou um marco histórico da ocupação urbana na região do recôncavo da Baía de Guanabara. Foi o início da decadência dos portos fluviais, da navegação pelos rios e dos caminhos dos tropeiros, modificando por completo as relações comerciais e a ocupação do solo. Núcleos urbanos vão começar a se desenvolver no entorno dessas estações de trem, né? Que vão sendo construídas no final na segunda metade do século XIX. Essa estrada de ferro que a gente está vendo aqui atrás, que era a antiga Dom Pedro II, ela servia para poder ligar o Porto dos Mineiros, atual Praça 15 ali, a essa região produtora do café do século XIX, que é aqui atrás, o Vale do Paraíba, que está atrás aqui da Serra do Tinguá. Quando constrói essa estrada de ferro, as pessoas elas vão querer o quê? Morar perto de um eixo de transporte que seja mais rápido, mais eficiente, mais barato, melhor, né? Então eles vêm morar aqui. Sim, a gente teve primeiro uma migração na época do Império ainda, né? Importação de chineses para a construção da ferrovia e outros povos, né? Foi uma primeira migração. Depois, no início do século passado, né? No final do século XIX, início do século XX, de imigrantes de várias partes do mundo, crises, aí chegaram aqui libaneses, chegaram aqui italianos, portugueses,
né? Judeus vieram para cá para fazer a vida e deixaram marcas e até hoje presença efetiva na cidade. Nilópolis, por exemplo, teve uma colônia judaica de mais de 500 famílias, colônias alemãs, colônias, além das portuguesas, italianas, japonesas. Então nós recebemos gente do mundo inteiro e de toda a parte do Brasil, né? Do norte, do sul, do nordeste. Grande parte dessa população da Baixada chegou aqui através das estradas de ferro. O poder público e o capital privado, ao incentivar a expansão da malha ferroviária, procuraram valorizar esta região, utilizá-la como área de transbordo e, juntamente com as políticas de saneamento, valorizar esta região para a especulação fundiária. Quando a gente pensa o processo, por exemplo, de ocupação do território da Baixada Fluminense, a gente vai perceber que essas regiões que faz limites com a cidade do Rio de Janeiro, elas obviamente vão se urbanizar muito mais rápido, como é o caso de São João de Meriti, Nilópolis, Duque de Caxias. Inclusive, por conta dessa questão, a gente vai perceber que o processo de emancipação dele já começa lá na década de 20 do século XX e que vai culminar em 1943 com a emancipação de Meriti, que hoje é Duque de Caxias. E logo depois, se emancipando de Duque de Caxias, você tem São João de Meriti. Se emancipando de Nova Iguaçu, você tem Nilópolis, que chamava Engenheiro Neiva. Quando você vem caminhando para essa direção aqui, para essa região mais periférica da Baixada Fluminense, mais distante do Rio de Janeiro, como é o caso de Queimados, como é o caso de Mesquita, Japeri, o processo de emancipação é tardio, vai acontecer na década de 90. Essas pessoas eram migrantes do Nordeste, do interior fluminense, capixaba, mineiro, além de outras regiões do país, que chegavam aqui em busca de novas oportunidades. Foi quando se cunhou aquela expressão de cidade dormitório, né? Porque você tinha a linha férrea, que as pessoas praticamente muito só moravam aqui na região da Baixada e trabalhavam na cidade do Rio de Janeiro. Esses trabalhadores, eles são expulsos para a periferia e vêm para cá, ocupar de forma irregular esses territórios e que não vão receber por parte do governo nenhum tipo de planejamento. Por isso a Baixada Fluminense é do jeito que é. A Baixada Fluminense não é um lugar onde a elite veio morar. Quem veio morar aqui foram aqueles trabalhadores que ajudaram no desenvolvimento, no crescimento da capital do Brasil, da época do Rio de Janeiro. A história dos últimos 456 anos de ocupação da região da chamada Baixada Fluminense é uma história de superação da pobreza, da violência, das desigualdades sociais. A gente é desigual no Brasil e a forma com que a gente trata o território, né, onde as pessoas vivem, né, onde as pessoas se assentam, é uma demonstração clara dessa desigualdade. A gente não pode olhar para um território da Baixada Fluminense, um território gigantesco como esse, e pensar que é tudo a mesma coisa. Nem geograficamente, nem socialmente é a mesma coisa. Você tem, obviamente, que tem questões aí que mais nos aproximam do que nos distanciam, mas as diferenças são muito grandes. Acredito que as cidades da nossa Baixada serão sempre um desafio. A Baixada Fluminense já passou por várias crises sanitárias. As epidemias lá no final do século XIX, que foram a ponto de dizimar uma vila, acho que foi um marco importante. Depois eu creio que a praga da laranja foi outro, porque fez mudar a vida completamente, né? Uma acabou com a cidade, a outra acabou com a economia da cidade. Então, nós vivemos um momento muito crítico hoje com essa pandemia, né? Mas é uma pandemia mundial. Mas nós passamos por outros momentos também de cólera durante o século XIX, principalmente da de 1855, né, que um grande número de negros escravizados foram dizimados, se morreu muita gente. No final do século XIX, no início do século XX, né, com as pestes, com a malária. Então foram momentos muito difíceis. A Vila de Iguaçu, por exemplo, ela foi praticamente abandonada em função das febres, né? E das pestes, né? Não só a Baixada, quando eu digo a Baixada como um todo.
o estigma, sem dúvida nenhuma, o estigma de miséria, de pobreza, de violência que persegue a Baixada Fluminense. O estigma surgiu por causa das nossas fragilidades. Éramos frágeis não só por conta da violência, mas por conta de todas as outras formas de governar. Você vê hoje, né, as comunidades, né, do Rio de Janeiro, elas são muito mais violentas do que na Baixada, né, mas a Baixada continua ainda com esse estigma. É uma construção de uma narrativa que vem da própria mídia, né, dos veículos de comunicação em massa. Quando houve a chacina de Vigário Geral, qual foi a chamada que saiu em todos os jornais? Chacina na Baixada Fluminense. Quando é que Vigário Geral faz parte da Baixada Fluminense? Pertence ao município do Rio. Na época eu me lembro que você tinha alguns jornais, né? Primeiro era o Jornal Dia, depois era o Jornal Povo, que eles precisavam vender, então eles criavam todo aquele aparato em torno da violência. Quando nós sabíamos que a violência na cidade do Rio de Janeiro já campeava e era muito maior também, mas não dava tanta mídia. Tem certas regiões, certos municípios que não querem se colocar, serem vistos como parte da Baixada Fluminense. Em Omirim, por exemplo, eles têm muita dificuldade de dizer que são da Baixada Fluminense. Eles se colocam como região serrana, porque se colocar como Baixada Fluminense, isso pode trazer de alguma maneira um prejuízo do ponto de vista turístico para eles. Não tínhamos conseguido produzir um contraponto, que a cidade do Rio de Janeiro tem de sobra, contrapontos históricos, elementos icônicos, né, da natureza, do ambiente construído. O Rio tinha um conjunto muito cantado em prosa e versa, no capital federal, então tinha um ativo, né, que contrapunha um pouco. Nós não. A gente vai deixar para trás esse estigma de violência, a gente vai deixar para trás esse estigma de pobreza, de miséria. Por quê? Porque a gente está se dando as mãos hoje. E já é um processo que vem aí, ó, desde a década de 70, né, de pessoas que estão se unindo e que estão querendo mudar isso. E que estamos conseguindo, a gente está avançando. As riquezas mais importantes da Baixada, do ponto de vista histórico, eu diria que é o patrimônio edificado. E eu acho que o patrimônio religioso, né, das igrejas de orientação católica, as mais antigas, tem exemplares de muita qualidade e muita importância para nós. Nós temos as nossas igrejas históricas, né, que são muitas. Nós temos a Igreja Nossa Senhora da Conceição de Marapicu, Santo Antônio de Jacutinga, na Prata, a Igreja do Pilar, em Caxias, um colar de igrejinhas fantásticas no fundo da Bahia, ali em Magé. São dezenas de igrejas do século XVII, XVIII, de uma riqueza incrível. A Baixada Fluminense, ela guarda alguns tesouros, com destaque para a casa-sede da Fazenda São Bento de Iguaçu e sua capela de Nossa Senhora do Rosário, que marcam a ocupação da região desde o século XVII. Fazenda do Barão do Gondu, a Fazenda São Paulo, a Fazenda, lá a Igreja da Taquara, lá da Fazenda São Paulo, enfim, a Fazenda São Bernardino, que nós estamos iniciando agora a fase de restauro junto com o IFAM, né? Eu penso que a Igreja do Pilar deve ser considerada como um patrimônio histórico de toda a Baixada, sendo um exemplo do barroco no estilo joanino aqui na região, com fortes traços do barroco das igrejas históricas de Minas Gerais. E Magé também tem uma característica interessante, que são as igrejas. Nós temos um conjunto de igrejas e capelas que são representativas do barroco fluminense. Ainda no aspecto religioso, eu acho que tem uma riqueza também importante a ser registrada. Temos um conjunto, uma quantidade de terreiros de religiões de origem africana muito significativo, dos mais importantes do Brasil, inclusive até que Salvador. São manifestações que foram construídas pelo povo, né, ao longo do tempo, e que se mantiveram aí. No levantamento arqueológico feito ao redor do Arco Metropolitano, apareceram muitas referências desses terreiros. Então, do ponto de vista religioso, temos um importante acervo.
A Baixada Fluminense ela é local onde a gente vai perceber o patrimônio em risco o tempo todo. Se você vê isso aqui, ó, essa ruína, a gente não sabe exatamente o que ela foi. Falta investimento em pesquisa, falta investimento em preservação do que a gente tem de patrimônio histórico e que é necessário ser descoberto. As primeiras manifestações religiosas foram de cunho católica romana, né? Você tinha as manifestações indígenas, que também, óbvio, que o índio também tinha a sua religiosidade, né? O seu panteão, a religiosidade europeia, principalmente a católica, né? Já que houve aquela questão da implantação do protestantismo com o Villegagnon, com a França Antártica, mas não vingou. Então o cristianismo foi fincado aqui, principalmente pelo catolicismo romano. A cultura negra está muito presente na Baixada Fluminense a partir também das questões das vivências religiosas. Magé possui 3 comunidades remanescentes de quilombo, reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, que são as comunidades de Mariaconga, do Feital e de Bongaba. Quando nós passamos a receber africanos escravizados, né, que trouxe também uma religiosidade toda própria, porque é um outro panteão de deuses também. Lamentavelmente, a igreja, e tem uma culpa importante nessa história, ela demonizou esse panteão dos deuses africanos, né? Os orixás, por exemplo, né? O nome do Seu João da Gomeia, até os nossos dias, é uma importante referência para a cultura e patrimônio afro-brasileiros, e sua história e memórias nos mostram que a partir de 1950 até os dias atuais, Joãozinho da Gomeia está entre os babalorixás mais conhecidos do país, com fama que ultrapassa as nossas fronteiras. Considerado o rei do candomblé. Nas décadas de 1950 e 1960, o terreiro da Gomeia passou a ser referência no município de Duque de Caxias, não só por ser um dos primeiros terreiros de candomblé Angola na região sudeste, mas também por seus frequentadores, políticos, artistas, pessoas de renome e cidadãos comuns frequentavam a casa de Pai João. Mas tivemos muitos outros, Mãe Meninazinha, o terreiro, né, da Casa Grande. São grandes terreiros. Temos um terreiro maravilhoso aqui em São João de Meriti, o Ilê Apó Afonjá, que inclusive tombado pelo INEPAC, né? Então, de uma importância tremenda. Nós temos grandes ialorixás, grandes babalorixás através da nossa história, principalmente no século XX, mas terreiros que remontam ao século XIX. Para você ter uma ideia, nós temos mais terreiros de candomblé na Baixada Fluminense do que Salvador, na Bahia. Quando eu penso a religiosidade que se manifesta através das religiões evangélicas aqui na Baixada Fluminense, a gente está falando, na sua maioria, do movimento neopentecostal, que vem trazendo aí a teologia da prosperidade, que é aquela teologia, olha, Deus, eu sou fiel a Deus e por conta disso Deus me dá prosperidade econômica, me dá uma casa, me dá um carro, me dá isso, me dá aquilo. E esse discurso, e essa coisa é muito bem explorada pelas lideranças evangélicas do mundo neopentecostal. Caldeirão de culturas que daí vai surgir o que nós poderíamos chamar da verdadeira cultura brasileira. Ela, sem dúvida nenhuma, ela está surgindo na Baixada Fluminense. Eu enxergo o patrimônio humano na cultura local e regional como uma das maiores riquezas da Baixada. A gente ainda anda em busca da construção dessa identidade, de uma autoestima maior. E certamente a cultura tem esse papel catalisador. Grande parte das manifestações culturais que a gente vai ver ainda de alguma maneira está ligada a essas festas religiosas, né? As folias de reis são um patrimônio trazido por migrantes de várias regiões. E no município de Duque de Caxias, por exemplo, podemos citar vários grupos
como a Estrela Guia de Xerém, fundada ainda em 1851, o Reisado Flor do Oriente, da Vila Rosário, a Estrela do Oriente, no bairro Figueira, a Estrela d'Alva do Pilar, Estrela do Oriente do Jardim Primavera. Nós temos a primeira e maior procissão da Umbanda no Brasil, que é a procissão de São Miguel Arcanjo. São riquezas que estão aí, estão exploradas, outras por explorar, né, gerando potencialidades que a gente precisa estar atento e buscar recursos, buscar articulação política, institucional, para fazer alavancar melhor essas riquezas todas. Eu tenho uma teoria calcada em documentos que o samba, né, ele nasce na Baixada Fluminense. Ele não nasceu na Bahia, não nasceu no Rio de Janeiro, nem nasceu em Pernambuco. Ele nasce na Baixada Fluminense. Só a Flor Magé foi fundada em 1900. São 120 anos de história, 120 anos de continuidade ininterrupta. Ela foi bloco, foi sociedade carnavalesca por muitos anos e hoje é escola de samba. O carnaval em Queimados era muito forte também, né? Nós tínhamos escolas de samba em Queimados, né, que disputavam aí prêmios no Rio de Janeiro. E hoje a gente só tem vestígios desse passado aí. As escolas de samba da Baixada rivalizam já com as tradicionais lá do Rio de Janeiro, a Beija-Flor, a Grande Rio, a Belfor Roxo, são exemplos dessa força das manifestações diversas que ocorrem por aqui. Eu descobri um documento no Arquivo Nacional de uma localidade chamada Xamba, que ficava aqui em Iguaçu, atualmente entre Belfor Roxo e Nilópolis, né? Era uma localidade ali da Fazenda São Mateus, no início do século XIX, e que eu fui estudar e que descobri que Xamba é uma espécie de candomblé, assim como Calundu, que é uma outra região também aqui da Baixada, que também é uma espécie de candomblé. Me aprofundando, né, como historiador, eu descobri que o samba, ele provavelmente deriva de Xamba, não do Semba, como até hoje a academia defende, que é a umbigada angolana. O samba seria para os negros a música sagrada, que é a música do candomblé. Você não pode dissociar o samba do candomblé. E a primeira citação de Xamba que nós temos no Brasil é um documento de 1823 de uma localidade na Baixada Fluminense. A palavra samba só vai surgir depois em Pernambuco, no Diário de Pernambuco, em 1830 e depois em 1838 numa revista chamada Carapuceiro. Então o primeiro registro é na Baixada e essa etnia, que é do candomblé Xambá, só veio para cá, para o Rio de Janeiro e Pernambuco, não foi para a Bahia. Você imagina a importância para a nossa região, quando você começa a descobrir que muito provavelmente o samba nasce na Baixada. Magé também tem sociedades musicais muito antigas, com mais de 50 anos de existência, como a Sociedade Musical Santa Cecília, o Grêmio Musical Magiense. A Magé tem uma academia de letras, a Academia Magiense de Letras, que foi fundada em 88. E é sempre bom lembrar que Magé também é a terra de algumas figuras ilustres, como, por exemplo, o jornalista Alcino Guanabara, que é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, junto com Machado de Assis. É a terra do Duque de Caxias. Existem outros tantos nomes, como Francisco Barbosa Leite, Silbert dos Santos Lemos, que, por exemplo, escreveram, pintaram, deixaram memória sobre o nosso lugar. Os negros escravizados também, que trouxeram um conhecimento incrível em termos de medicina, né? A tendência do europeu é dizer que os negros que foram trazidos para cá escravizados, eles eram ignorantes, muito pelo contrário. Eles trouxeram uma alta tecnologia para a agricultura, para a metalurgia, né? Os nossos ourives, a maioria eram negros. Não é isso? A marcenaria. Por que você será que os nossos maiores artistas do período colonial eram negros ou eram filhos de negros? Você vê qual é o maior nome da arte brasileira em todos os tempos? Antônio Francisco Lisboa Aleijadinho era um negro.
Isso em Minas. No Rio de Janeiro, Mestre Valentim era um negro. Por que será? Porque eram ignorantes? Era o talento nato. À medida que a gente vai conhecendo a história do nosso lugar, à medida em que a gente vai se percebendo como construtor dessa história, né, esse processo de enraizamento, né, ele vai se aprofundando cada vez mais. E aí tem uma coisa muito importante que é o seguinte: a gente ama aquilo que a gente conhece. Então, quanto menos a gente conhece o lugar em que a gente vive, menos carinho a gente vai ter com esses espaços, menos preocupação a gente vai ter com eles, né? Nós temos que investir, né, principalmente em cultura, numa política de valorização da cultura, porque a cultura ela é a mãe da educação. Eu lembro, por exemplo, que neste ano de 2021 fazem 100 anos de fundação de um marco na educação do nosso país, a Escola Regional de Meriti, conhecida como Escola Mate com Angu, inaugurada pela professora Armanda Álvaro Alberto, aqui no povoado de Meriti, hoje de Caxias. O que a gente tem de preservação da Baixada Fluminense, isso parte da luta de muitos historiadores, de educadores que entendem a necessidade, né, de se pensar a educação patrimonial, de se cuidar do patrimônio. Você teve grandes nomes aqui, como o Marquês de Bonfim, Visconde de Barbacena, o Barão de Mesquita, que tiveram terras aqui, mas que atuavam também na corte. A maioria nem aparecia como se fosse da Baixada, mas tinha uma ligação muito forte com a Baixada. Do ponto de vista dos personagens, da política, é bom lembrar que em 2021 nós comemoramos o centenário de criação da Prefeitura Municipal de Magé, com a posse do primeiro prefeito, Neo Pedro Valério. E aí, nesses últimos 100 anos de prefeitura, a gente teve alguns nomes muito interessantes. Um foi o prefeito José Uma Júnior, que foi 2 vezes prefeito de Magé. O Aldemar Lima Teixeira foi o único prefeito que exerceu a função de prefeito por 3 vezes. Então, a liderança política dele também garantiu, junto com os outros componentes da política local, essa estabilidade em Magé que a gente não vai encontrar em outros municípios. A partir da década de 40, o quadro começa a mudar e começa a surgir um Getúlio Barbosa de Moura, um Tenório Cavalcante, que passaram a ter uma certa dimensão, não só para a Baixada, mas para todo o estado do Rio de Janeiro e em alguns momentos até nacional, né? Nós tivemos um vice-governador, que foi o Chico Amaral, que era aqui de Nova Iguaçu. Nós tivemos alguns presidentes da Assembleia Legislativa, como Gilberto Rodrigues, que era de Nilópolis. Em Nova Iguaçu, eu diria que Arruda Negreiros foi um prefeito importantíssimo lá na metade do século passado, um prefeito realizador, um conjunto de obras de infraestrutura, né, de principais avenidas, que são os eixos que ligam a cidade aos bairros, são obras daquela época. Foi um marco. Depois nós tivemos a passagem do Lubanco, João Batista Barreto Lubanco foi interventor aqui, mas foi um prefeito que em pouco tempo conseguiu, apesar de ter um mandato muito curto, ele conseguiu importantes transformações. Os distritos industriais, né, que no caso de Nova Iguaçu era hoje em Queimados, foi obra dele, né? A primeira lei de zoneamento de uso e ocupação do solo da cidade foi no governo dele. O calçadão, a praça de skate, ele deixou alguns símbolos, mesmo em um curto tempo, de uma administração inovadora. Outra personagem da nossa história é Tenório Cavalcante, que com o tempo ficou conhecido como o Homem da Capa Preta. E até os dias de hoje, há lembranças de sua não menos famosa metralhadora, apelidada de Lourdinha.
Tenório, ele assumia com aquele populismo dele, né, com aquela espécie de pai do povo, mas até pela própria história dele, né, era muito ousado, até com uma certa ar de uma pessoa violenta, né? Começa a aparecer duas formas de fazer política que vingaram aqui. A forma de fazer política pelas instituições, através dos partidos e através das lideranças que iam surgindo, e a forma de fazer política um pouco mais impositiva, autoritária mesmo, e violenta, inaugurada por Tenório em Caxias, e que deu fruto. Pensando na questão política, a Baixada Fluminense, ao longo das décadas de 60, 70, era conhecida como o covil do comunismo, né? A população, durante muito tempo na Baixada Fluminense, até as últimas eleições, né, era uma baixada que votava na esquerda. Eu acho que na resistência democrática, eu acho que a igreja teve um papel relevante. Dom Hipólito, Dom Mauro Morelli, Francisco Amaral, aqui em Nova Iguaçu, Jorge Gama e outros parlamentares da região que se uniram ao redor da defesa da democracia, da defesa dos direitos humanos. A igreja sempre foi uma força política. Aliás, até recentemente, tem uma força política muito grande. A Baixada é hoje a segunda mais importante região do estado. É uma das mais importantes micro-regiões do país. Com uma população de aproximadamente 4 milhões de habitantes, possui um vasto patrimônio histórico e cultural, além de ser uma região privilegiada por seus recursos naturais. A maior riqueza que uma civilização, que um país pode ter, é a água. Não é petróleo, não são as suas... o ouro, nada disso, é a água, né? A água propicia uma agricultura pujante e é a fonte de vida, né? Sem água não há vida, então é fundamental. A Baixada Fluminense ela é muito rica, né, em água. Acho até que deveria receber royalties. Se não fossem as águas da Baixada, não existiria a cidade do Rio de Janeiro, não seria a capital do Império com a pujança. Aliás, não existiria nem nos dias de hoje, porque a água é fundamental. Você imagina uma cidade como o Rio, com abastecimento de água precário. Grande parte da água que abastece a cidade do Rio de Janeiro, ou ela nasce na Baixada, ou ela passa pela Baixada. Nós não podemos esquecer que a maior estação de tratamento de água da América Latina fica em Nova Iguaçu, da estação de tratamento do Guandu. Eles levam a nossa água, mas na hora de despejar o lixo da cidade do Rio de Janeiro é despejado na Baixada Fluminense. Do ponto de vista da natureza, também é surpreendente e pouco conhecido o tamanho e o significado das reservas, dos parques que estão localizados na região. A Reserva Biológica do Tinguá é o exemplo mais emblemático, mas não fica só nisso, quer dizer, os manguezais de Guapimirim, né? E a encosta da Serra do Mar também, né? Você tem o Genicinó, você tem a Serra de Madureira, né? Você está cercado aqui de florestas, né? O Parque Municipal de Nova Iguaçu, o de Caxias, enfim, é um conjunto de unidades que tem grande riqueza do ponto de vista da biodiversidade, da Mata Atlântica. Você tem uma das maiores reservas de Mata Atlântica do país, que é a Reserva do Tinguá, Arrebio, né? A Reserva Biológica do Tinguá, que é incrivelmente bela, né? Onde nós temos diversas represas ali, né? Agenciadas no tempo do Império, belíssimas, com estátuas de valdós, de obras de cantaria, um luxo, uma beleza extraordinária. Ela também guarda patrimônios históricos importantes, como o reservatório do Rio do Ouro, que é tombado pelo Estado do Rio
desde 1989. São elementos como esses aqui que fazem a gente se sentir orgulhoso da Baixada Fluminense, de saber que a gente tem muito mais riquezas do que histórias tristes para poder contar, né? A partir do reconhecimento da sua própria história, da sua memória, a partir da educação, da cultura, é que teremos uma cidadania verdadeiramente participativa, com o cidadão reconhecendo seus direitos, mas também tendo consciência dos seus deveres. A gente precisa valorizar quem somos, a gente precisa se apropriar da nossa própria história, a gente precisa entender que nós somos os protagonistas dessa grande história do povo da Baixada Fluminense. Conheçam a história de sua cidade, valorizem seus bens culturais, prestigiem as entidades culturais de seus municípios, defendam o patrimônio natural e cultural local. Precisa valorizar a cidade como bem, como patrimônio da vida da gente. A gente, porque escolheu ou porque pelas circunstâncias, a gente vive num determinado lugar. E só nós podemos fazer esse lugar ficar melhor, né? É indelegável essa missão. Não tem milagre, não vai chegar um salvador. Conheço a Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense é de uma beleza extraordinária. E tenho certeza que muitos de vocês vão mudar aquela visão que equivocadamente foi-lhe passada do que a Baixada representa. Sou Tânia Amaro, professora, doutora em Humanidades, Culturas e Artes, historiadora, e leciono na Rede Estadual de Ensino e dirijo um Instituto Histórico da Câmara Municipal de Duque de Caxias. Sou o professor Nilson Henrique, sou professor de História, sou historiador da cidade. Eu sou nascido e criado em Queimados. Eu sou autor também do livro Queimados, Imagens de uma Cidade em Construção. Advogado, historiador, doutorando em História de pós-graduação da Universidade Salgado de Oliveira. Estou presidente da Comissão Pró-Memória da OABGEF desde 2013, onde trabalhamos com a defesa da memória e do patrimônio histórico dos municípios de Magé e de Guapimirim. E pertenço à Academia Magiense de Letras, sou titular da cadeira 15, que tem como patrono o poeta Guilherme de Almeida. Eu sou Marcos Monteiro, historiador, colecionador, curador de arte. Atualmente exerço o cargo de secretário de Cultura da cidade de Nova Iguaçu, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. Sou Vicente Loureiro, sou arquiteto e urbanista, dediquei praticamente toda a minha vida profissional a trabalhar aqui na região, na cidade de Nova Iguaçu e nas demais cidades, abaixada pelo governo do estado, eu mesmo, às vezes, trabalhando numa ou outra, enfim, e aprendi muito e vivo aprendendo com esse dinamismo, com essa maneira de fazer cidade que a Baixada Fluminense adquiriu.